cara, não tem quem vence uma briga ou quem não vence. Não tem quem tá certo e quem tá errado. Exato. Se vocês estão numa briga, os dois estão errados e os dois perderam. Cara, você perdeu. Você brigou, você perdeu. Sim. Por quê? Por que você perdeu? Porque você perdeu a confiança dela. Você deixou uma impressão negativa nela ou nele. E assim, cara, não é sobre quem ganha ou quem perde. Uma briga, quando acontece uma briga, os dois perdem. Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar pra vocês que relacionamentos de cinema existem e vocês podem ter o de vocês. O meu nome é Júlia. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai falar pra vocês sobre como você faz pra você não ter mais brigas ou pra você eliminar pelo menos 90% das brigas que vocês podem estar tendo. Tá bom? Se liguem lá. Bom, vamos lá, Júlia. Então, primeira coisa, né? O que é uma briga? As pessoas, às vezes, pode parecer óbvio, né? Mas as pessoas, às vezes, têm uma visão que brigar é gritar só e tacar o celular na parede. Sim. Mas não é bem assim. Vamos lá. Sim. O que é uma briga, Júlia? Bom, briga a gente pode definir como um momento em que as pessoas colocam suas emoções em primeiro lugar e elas acabam priorizando elas ao invés da racionalidade para conversarem com seus parceiros, e muitas vezes elas acabam chegando neles com, sei lá, querendo chamar a atenção deles para o problema ou querendo atenção de uma maneira errada, equivocada, que acaba, enfim, gerando conflitos entre os dois. Certo. Então, a briga, ela é, na verdade, quando a pessoa usa a emoção, né, que você falou. Mais que a racionalidade, Eu gosto muito desse ponto, assim. Eu acho que a gente começa... Então, vamos começar definindo briga, que é quando a pessoa ela se emociona, né? Sim. Então, assim, ela deixa a emoção falar mais alto numa discussão, numa conversa em que duas pessoas discordam. Sim. E aí ela deixa a emoção falar mais alto, beleza. Mas o que tá por trás de uma briga, né? Por trás de uma briga, eu vou falar primeiro a minha visão e aí você fala o que você acha, Ju. A briga ela é um sinal de fumaça, né? Ela vai apontar para vocês, a briga ela não morre nela mesma, né? Ela vai apontar para vocês que no relacionamento pode estar faltando comunicação, pode estar acontecendo das pessoas ter orgulho, né? Uhum. Seja um, seja o outro, sejam os dois. Sim. Pode ser que os dois não estão sabendo se comunicar, resolver conflitos, né? Ter aquela, o pessoal chama hoje em dia de comunicação não violenta. Não violenta, né? Então não está sabendo sobre esse mecanismo. Como é que você faz para resolver, cara? Ou para nem começar entrando na briga, né? Que mais? Desinformação, então a pessoa, né? Essa questão que eu falei. Falta de empatia também, né? Assim, você não ter uma visão clara do que o outro está passando e você ter uma dificuldade de se colocar no lugar dele ou dela e enxergar as dificuldades que ele está passando, enfim, ou as opiniões que ele ou ela tem sobre determinado assunto, enfim. Tem vários motivos, então, né, Ju, para acontecer uma briga. A falta de empatia é um grande deles, que é quando você não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, né? E o que significa, o que exatamente se colocar, né, no lugar da outra pessoa? Muitas vezes, quando tem um desentendimento, as pessoas não gostam de algum ponto. Por exemplo, né, recentemente, a gente estava, né, por aqui e eu indo no banheiro, né, depois de ter lavado a mão, eu geralmente eu deixo lá um paninho que fica pronto para limpar a pia, né? A pia, porque, enfim, eu gosto de deixar organizado e quando eu gosto de voltar lá não tá molhado, né? Recentemente, recentemente não, as primeiras vezes que você veio pra cá, né, que é onde a gente montou o nosso cenário, a Júlia foi lá no banheiro, enfim, lavou a mão em algum momento, e aí quando eu voltei lá eu olhei e tava molhada a pia, né?
esse pode ser um desentendimento, pode ter muitos outros, sabe? Esse foi só um exemplo de um que aconteceu recentemente com a gente. A gente ainda não tinha combinado, enfim, não sabia, né, os costumes da casa e tudo mais, então eu acabei, enfim, fazendo algo que ele não gostava. E a primeira coisa que você fez... A primeira coisa que eu tenho que fazer é, cara, será que eu deveria virar pra ela e falar, Ju, eu não gostei, ou, pô, por que você deixou molhado aqui? Pô, por favor, quando você vier aqui, passa o pano, não, tem esse pano aqui. Primeira coisa, antes de eu falar qualquer coisa pra ela, se eu sentir que eu não gostei de alguma coisa, é ter empatia. Sim. Que é o que a gente tava falando. Sim. Que é você pensar, cara, como é que eu posso virar pra Júlia e falar, Júlia, você deveria fazer tal coisa. Algo, né? Sendo que você nunca teve aqui, você não sabe como é que, né? Sim. Como é que funciona, enfim, cada casa, cada pessoa tem costumes diferentes, tem maneiras diferentes de tocar a vida, de se organizar. Sim. E por isso que uma coisa que a gente gosta muito de sempre falar, enfim, nos nossos posts e tudo mais, é que mais importante do que o que você tem para falar pro seu parceiro, pra sua parceira, é a forma como você vai falar isso. Isso pode impedir que vocês tenham um conflito maior se vocês escolherem as palavras certas, o momento certo para falar. Nessa situação que o Matheus está falando, ele não foi nada, enfim, agressivo, ou, enfim, não foi negativo, vamos dizer assim, para me falar como que funcionavam, enfim, as regras da casa. Então, assim, quando você falta com empatia, primeira coisa, você não gostou de alguma coisa. Então, antes mesmo de você falar alguma coisa que você não gostou, tente se colocar no lugar do outro. Mas espera, será que a outra pessoa sabe disso? Que eu não gosto disso? Porque se ela não sabe, nem adianta eu virar pra ela e falar, não gostei, você deveria fazer diferente, né? E entender, assim, de repente você até já falou, a pessoa já viu, mas será que você combinou alguma coisa? Será que você falou, cara, eu não gosto disso, mas a gente deveria fazer aquilo? Enfim, quando você falta em tentar se colocar no lugar do outro, pensar, cara, será que eu também não tô deixando de falar alguma coisa, não tô deixando de conversar alguma coisa? E isso vai começando a virar uma briga, né? Sim, uma bola Daí, de neve. quais mais são as outras consequências, né? Porque esse é o primeiro passo. A hora que você pensou, não gostou de uma coisa, você vai lá e fala pra pessoa que você não gostou. E aí você pode falar já da maneira errada. Esse é o primeiro passo pra gente caracterizar o que é uma briga. Qual que é o próximo passo da pessoa que assim, vai ladeira abaixo e entendeu? E você sabe que vai... Uma outra coisa, assim, que pode ser essencial para causar uma briga é quando a pessoa, ela não reconhece que ela está chateando a outra. Quando o seu parceiro ou sua parceira chega para você para conversar sobre alguma coisa que ele escutou de você, que ele viveu com você, enfim, e que não agradou tanto, e você assume uma postura de orgulho e você nega, né, falando assim, mas não era pra tanto, ou enfim, você é orgulhosa o suficiente pra não assumir que você errou com ele, que você não priorizou o casal, isso também é uma forma de criar um conflito entre vocês dois. Eu acho que essa questão da comunicação é o próximo passo, como você tá colocando, né? Sim. Você falar o que você sentiu, e a outra pessoa também comunicar, né? O que ela pensa sobre isso. Então, assim... As duas reconhecerem, né? O momento que eles estão, enfim, de discussão. E né? muitas vezes a briga, cara, não é nem tipo assim, sobre você conversar. Essa questão, essa causa desses conflitos vem muito às vezes de longe, cara. Às vezes você tá com um negócio que tá em desacordo, vocês estão brigando por causa de alguma coisa, um bate em um ponto, o outro bate no outro ponto. Mas assim, será que não falta informação? Será que você sabe tudo o que a pessoa pensa sobre o assunto? E será que você
Será que a outra pessoa sabe tudo que você pensa sobre o assunto? Sim. Porque assim, eu penso assim, a hora que as pessoas começam a entender um pouco melhor de qual que é o motivo, né? Pelo que o outro pensa, o que ele pensa, ou até começar a entender o que o outro pensa, que você começa a entender por que aquilo tá virando uma briga, por que aquilo tá, né? Tá indo em desacordo, né? Aquela conversa. Sim, sim. E eu acho que uma outra coisa que tá atrelada a isso também é essa coisa, como que se inicia uma briga. Eu acho que às vezes as pessoas elas não percebem que o que causa, né, esses tipos de conflito foram coisas que aconteceram muito tempo atrás e as pessoas esqueceram de falar na hora, acabaram acumulando e isso uma hora explodiu e os dois começaram, enfim, a conversar com raiva um do outro e, enfim, cair em cima um do outro por conta de algo que não foi falado na hora. Então, isso também é um fator essencial, né? Sempre que algo incomodar... Eu tô indo mais pra frente, né? Talvez um pouco, não tem problema. Tá bom, beleza. Continue seu raciocínio, de alguma forma. Não, é isso, né? Às vezes as pessoas, elas esquecem, elas passam por alguma situação que elas não gostam com o seu parceiro e aí elas não falam na hora, deixa aquilo acumular e aquilo no futuro pode gerar uma briga e ficar bem feia, né, a situação pros dois. Eu acho que um outro grande fator que vai caracterizar se uma discussão ela vai ser uma briga ou não, aquilo vai virar um conflito, de repente vai virar até uma guerra, né? Porque às vezes é uma coisa de tanto tempo, né? É justamente se você sabe reconhecer se você tá errado ou se a outra pessoa tá errada, né? Sim. Esse ponto é exatamente que você tava comentando sobre, né? Sim. Que é você entender se onde começou aquilo a estar errado, né? E muitas vezes não é sobre quem tá certo. Gente, não é sobre quem tá certo ou quem tá errado numa briga. É sobre em qual momento alguém deixou de perguntar pro outro, ou em qual momento o outro deixou de falar o que tá pensando ou o que tá sentindo pra um, né? Sim, exato. Bom, e outro aspecto da briga é que muitas vezes as pessoas elas têm a visão de que brigar é só você fazer cara feia ou você xingar a pessoa ou agredir, enfim, mas vai muito além disso também, né, Matheus? Brigar, assim, você não significa exatamente que você tá gritando, né? Assim, se as duas pessoas elas estão em desacordo, mesmo se os dois estiverem quietos, né? Principalmente se os dois estiverem quietos, porque muitas vezes quando duas pessoas, né, brigam, tem aquele negócio de dar um gelo, ficar, né, fazer um silêncio para a pessoa refletir. Sim. E eu acho que assim, esses são os momentos mais perigosos, os momentos que assim, aí você começa a tirar ainda mais a comunicação. Sim. E mesmo quando as brigas são pequenas, eu acho que assim, quando elas são pequenas ou pequenos desacordos, questão de casa, quem vai lavar a louça, quem colocar a toalha molhada em cima da cama, esse tipo de coisa que eu acho que todo casal, toda família deve ter. Sim. Ou que seja, tipo assim, se ele ou ela vai sair para tal lugar com tal amigo, tal amiga. Esse tipo de briga, que são as pequenas, que assim, cara, vocês brigam e aí dá aquele desacordo e aí você só, tipo, só vão, vocês só, né, não tem um acordo. Não tem um acordo, não tem um combinado. E essas são as mais perigosas, porque assim, pouco a pouco isso vai se somando. E às vezes isso até não te incomoda. Passa um dia e você fala, não, amor, não quero brigar. Não vai interferir daqui a pouco. Amanhã a gente fala sobre isso. Ou tipo, você só fala, não, vai, só vai, né? Você quer ir, vai. E aí você deixa de lado. Mesmo que seja uma coisa que, não, tá tudo bem, tipo, na sua cabeça, às vezes você não se irrita tanto com isso. Você fala, não, tudo bem, vai lá. Mas aquilo não ficou resolvido na sua cabeça. Não ficou. Você ficou martelando aquilo, a pessoa não sabe, né?
E aí você vai juntando isso, enfim, né? Vai acumulando. Então eu acho que assim, essas são as mais perigosas, porque isso tudo se acumula. E vai ter uma hora que você vai virar para outra pessoa e falar: não, você não vai sair hoje. Não, hoje não. Por quê? Porque baixou o santo. Não, é porque já vem várias vezes você querendo falar não e você falando sim. E você não resolvendo isso na sua cabeça de tipo, cara, será que é o certo? E se não for pra você, se isso realmente te afetar, talvez a outra pessoa não deva ir pra tal lugar. Ou talvez deva ir pra outros lugares. Ou fazer... Ou com... Ah, não, você pode ir pra tal lugar, mas se fulano estiver lá, eu não quero que você vá. Ou tipo, não, você pode ir com fulano, mas se for em tal lugar, eu prefiro que não. Ou tipo, pô, que tal, você quer ir num bar, beleza. Vamos fazer um acordo? Pelo menos que não seja nesse, que seja naquele. Sim. Né? Sempre tem uma maneira de você, enfim, né? E aí o grande ponto é você resolver isso e resolver na hora. Sim, preferência para tomar cuidado com essas pequenas brigas. Sim. E agora, o que não é uma briga, Júlia? Né? A gente falou sobre tudo que é uma briga, sobre como é que uma briga se caracteriza, como é que você fala o que é uma briga. Inclusive, tem uma história que eu lembrei, Ju, que é falando sobre o que é uma briga, né? Que é a seguinte. Imagina você a seguinte situação. Duas pessoas estão conversando e aí elas começam a discutir e tudo mais. E aí você vai lá e lembra na sua cabeça, tipo, cara, lembra daquele ditado popular que fala o seguinte pra você: quando um não quer, dois não brigam. E aí às vezes você tá até cansado, tá de noite, vocês estão de madrugada, puta, briga pelo WhatsApp, 1 da manhã é a pior coisa. Péssimo. Não deveria existir. E deveria ser proibido. Deveria. E assim... Deveria. Você lembra dessa frase, você fala, cara, já sei, vou dar um gelo na pessoa. Ou vou só deixar ela falar, não, ok, fala, vai. Não, certo. E você vai mandando aquele joia no WhatsApp. Se for pessoalmente, você vai, né? Que é aquela cara de tipo, tô sabendo. E você vai debochando, você vai... Aí você fala, beleza, quando um não quer, dois não brigam, sai ganhando. Cara, puta, pior coisa que você fez, porque... Por quê? O que acontece quando a pessoa dá um gelo desse seu deboche? Isso daí é com você, pô. Tá. Para com isso, essa parte é sua. Você falou essa frase, eu lembro. Tá bom. Então o que acontece? Se você realmente tiver a intenção de não brigar e escutar a outra pessoa, de verdade, se estiver tranquilo, você sabe que você está fazendo a coisa certa, que você não fez nenhum grande problema, e você está com o coração leve mesmo, aí sim, não vai acontecer uma briga. Porque daqui a 2, 3 semanas, um mês, amanhã de manhã, quando vocês terminarem essa conversa, vocês em algum momento vão falar, cara, lembra daquela vez que... Como é que você caracteriza? Se um dos dois estava de boa e o outro estava estressado e o outro realmente se mostrou apto para ouvir, para escutar, para tentar entender... Racional, né? Não vai acontecer de vocês falarem, cara, lembra aquela vez que a gente brigou? Não, vai ser, lembra aquela vez que eu me estressei com tal coisa? Ou lembra aquela vez que aconteceu isso? Mas não vai ser, a frase não vai ser. Nós brigamos, né? Porque não teve briga. Agora, se tem cara de deboche, se tem frio, se tem joguinho, vocês estão... Se você retruca no mesmo nível, às vezes da emoção da pessoa, aí com certeza vai ser lembrado de uma maneira negativa depois, né? Como se vocês tivessem brigado. E é justamente por isso que a gente fala essa questão de relacionamento verdadeiro. Sim. Que assim, cara, se você for uma pessoa verdadeira, você vai estar você não vai cair nessa coisa de tipo, não, eu estava errado. Porque se você realmente for verdadeiro e tipo, tava tranquilo, beleza. Agora, se você ficou de deboche, ficou falando, não, pode falar, ou você deu um gelo na pessoa, como é que vocês vão se lembrar disso daqui umas 3 semanas? Lembra aquela vez que a gente brigou? Ah, mas amor, eu tava ok com você, eu não falei nada. Você até vai falar isso, não, eu não falei nada, não, mas eu fiquei quieto. Mas vocês brigaram. Sim. Foi uma briga. E a outra pessoa vai falar que foi uma briga. E se um acha que foi uma briga, foi uma briga, né? Sim, foi. Agora, se você realmente estava tranquilo, então... Agora, a gente falou tudo sobre o que é uma briga. Agora, vamos lá. Júlia, o que
não é uma briga, né? Então, assim, existe um relacionamento perfeito que não tem brigas? Divergências, né? Vamos lá. O que é briga, Júlia? O que é briga? Sim. O que é divergência? O que é conflito? E o que é discussão para você? Certo. Que nem a gente falou no início, brigar a gente acredita que seja quando a pessoa foge da racionalidade e ela passa a, enfim, se expressar com emoção e querer, sabe, chamar a atenção do outro para resolver as divergências que eles têm. Divergência, diferenças, todo casal vai ter. A gente não tá querendo dizer aqui nesse vídeo que existem casais, sabe, que não pensam diferente. Claro que não. Sempre vai ter alguma coisa que vocês vão pensar de um modo diferente um do outro e isso é saudável, isso tá tudo bem. Mas o nosso ponto aqui é que quando você quer debater com a outra pessoa civilizadamente, você simplesmente discute com ela com racionalidade, com uma linguagem não negativa, né? E então, assim, tem essa diferença. Brigar é você sempre priorizar a emoção além da razão. E a discussão, você vai buscar com lógica, tentar solucionar o problema, né? Sentar com o seu amor, sentar com a sua parceiro, e vocês conversarem a respeito do que vocês estão passando, para entenderem as opiniões um do outro, né? Por que vocês pensam diferente um do outro, né? Com racionalidade e paciência, né? Eu acho que é aí que tá essa questão de, assim, o que é uma discussão. Cara, se você tá usando lógica, se você não tá usando emoção para conversar, se você está sendo um cara racional, isso é uma discussão. E aí que tá. Existe casal que não briga? Cara, existe. Eu e a Júlia, a gente considera que a gente nunca brigou. Nunca brigou. A gente tá há 3 anos juntos. Nunca e, assim, teve uma briga. Por quê? Porque a gente sempre soube conversar, a gente sempre priorizou, acima de tudo, quando a gente teve alguma divergência, conversar exatamente naquele momento em que a gente ficou chateado. E priorizou usar a lógica. Exato, sempre. Então, assim, a gente nunca teve briga. Agora, Júlia, a gente tem desentendimento? Sim. A gente tem opiniões diferentes? Opiniões diferentes, com certeza. A gente discute sobre elas? Com certeza. Discute. Porque isso é saudável. Você também não falar, você acreditar, você ter uma concepção na sua cabeça de que não ter discussões é ter um relacionamento saudável, isso vai totalmente contra, não tem nada a ver, sabe? Um casal saudável, ele conversa, acima de tudo, com sinceridade, com respeito e com muita paciência, né? Então, eu e o Matheus, a gente tá há 3 anos juntos e a gente nunca teve uma experiência de brigar, porque a gente sempre seguiu muito isso, a gente acredita muito nessa verdade, né? E assim, essa parada da emoção, cara, é muito louco. Porque, assim, se você for pegar aí qualquer professor que, tem muito curso para professor, enfim, às vezes eles têm capacitação, muitos professores usam essa técnica, tá? Até se você é professor, você vai saber do que eu tô falando. Existem várias maneiras de você aprender as coisas na sua mente, né? Nossa mente funciona aí de diversas formas, e tem diferentes mentes que entendem as coisas de maneiras diferentes. Mas tem algumas técnicas que ajudam a manter informações na nossa cabeça que são muito importantes e marcantes e que funcionam assim com a maioria das pessoas, né? 90%, para não dizer para mais, né? É claro que tem aí algumas quebras, mas enfim, a coisa da emoção, cara, é muito legal, porque tem muito professor que faz piada ou faz, tipo assim, tem um momento de fazer um barulho na aula, ou de falar com mais emoção, com animação, ou falar com raiva, levantar a voz e usar a emoção. E esses são os momentos que muitas vezes você lembra. Você já teve um professor que tocou um violão na sala de aula, que cantou, ou que inventou uma música pra você decorar alguma parte da matéria? Piada, né? Cara, você lembra dessa... Eu tenho certeza, algum professor fez algum experimento na sala, bateu a porta, sei lá.
Por quê? Porque aquilo gerou emoção em você. Não foi uma coisa lógica. Marca, tipo né? assim, ele pode explicar a gravidade falando, cara, você pega uma maçã, você coloca aqui, se solta e ela cai no chão. Agora, se ele pegar, tipo assim, um giz e falar, tá vendo esse giz, como ele cai? E ele, tipo assim, ó, eu vou jogar ele pra cima e ele vai cair na cabeça de alguém. Cara, é muito diferente, porque vai todo mundo dar risada e você vai lembrar desse momento. Só que tem um problema, a emoção tem um problema que é, da mesma forma negativa, ela também funciona, tanto para bom quanto para ruim. Então, uma emoção negativa, ela fica muito na sua cabeça. Sim. Então, o grande problema de você brigar é justamente esse, que é você gravar uma emoção negativa no seu relacionamento, né? E às vezes, assim, vocês estavam brigando e não estava nem discutindo com a Júlia por causa da Júlia, por exemplo, em alguma questão. Mas se eu brigar com ela, pode ser por causa da louça e eu ficar com raiva da louça. Por causa que a Júlia estava na situação, olha que doideira. Por causa que a Júlia fazia parte da situação que eu me estressei com a louça suja. Ou a Júlia fazia uma parte do momento em que eu fui no banheiro e eu olhei e a banqueta, o mármore tava molhado. Nossa cabeça é muito louca. Vai acontecer umas associações de tipo assim, cara, muito simples. Tipo assim, Júlia, pano molhado, me estressei. E vai tudo fazer assim, ó, tipo, cara, e vai fazer uma conexão que vai ficar na sua cabeça, cara. E aí você vai associar a emoção negativa com ela. Exato. Então tá aí o grande perigo de você brigar. Então não é sobre, tem um casal que não briga. E você fala, não, isso aí não existe. Não, mas pera lá, o que é brigar? Cara, se você falar que brigar é uma questão de emoção, levantar a voz, a gente nunca levantou a voz contra o outro. Nunca. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não sou macho alfa, tem que se impor. Não, se você não falar alto, a pessoa não entende. Não, mas eu tenho que falar alto, senão a pessoa não entende. Eu conheço meu namorado, eu conheço minha namorada. Eu sei que se eu não chegar e não fazer um negócio assim, com força, não vai. Não vai, na verdade, cara, você tá indo pelo caminho errado. Você tá marcando o gol contra, né? O gol contra. Você tá marcando o gol contra. Porque assim, a gente sabe que existe esse processo. E agora que você sabe também, faz mais sentido pra você que é importante evitar a briga. Que é importante evitar. E assim, é importante pra ela, é importante pra mim, se é importante pros dois, os dois sabem disso. Então, bom, vamos fazer de um jeito diferente. Não, e pode influenciar outras pessoas também que estejam próximas de vocês, amigos, familiares, enfim, que às vezes acabam tendo que conviver com duas pessoas que não sabem tratar, né, desse tipo de conflito. A finalidade de você discutir e não brigar é justamente qual que é o grande caminho. Então, se você não está brigando e não vai dar a solução para a pessoa, tipo assim, cara, você deveria fazer isso, você jogar o problema para cima da pessoa, cara, não, eu acho que tá errado, você deveria fazer dessa forma, ou não, você não deveria, ou tipo, não, vai, sabe? Você tem que ter a cabeça de solução, na verdade. Então, discutir significa, então a gente já falou que é brigar, concluindo, discutir é ter a cabeça de solução, que é, eu não gostei disso, você gostou? Não gostou? Legal. Compreendeu? Compreendeu. Por que eu não gostei? Motivo. Fala o motivo. Sim. Depois, qual que é a solução? Tipo assim, eu joguei o problema pra cima dela. Eu falei, tirei o problema de mim e falei, Júlia, não você gosto... externalizou. Não gosto do pano. Do banheiro molhado. Banheiro molhado. Beleza. Próximo passo. Por que eu não gosto? Por causa que eu acho que não seca, eu acho que fica feio, me desagrada. Eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas organizadas, eu fui criado assim. Dou todo o contexto, do motivo, do porquê. Depois, que a gente pode fazer? Essa é a pergunta. Solução. Certo. E por que você querer se informar sobre um relacionamento sem brigas é importante, Matheus? Cara, justamente porque, assim, se você busca ter um relacionamento dos sonhos, você quer, ou mesmo se você só quer consertar o seu relacionamento, ou, cara, mas eu vou falar pra você, dá pra ir além. Não, mas eu tô há 10, 15, 20 anos, cara, a gente tá 4 anos, 5 anos junto, não funciona, não dá certo, a gente briga e tá tudo bem. Cara, não, é o seguinte,
Se você quer ter um relacionamento verdadeiro, se você quer namorar com essa pessoa até o final da sua vida, ou se você quer... Não, eu quero ser feliz, tá? Eu não sei se eu vou ficar com essa pessoa pra vida inteira, mas enquanto eu tiver, pelo menos eu quero ser feliz. Sim. E aí uma coisa vai puxar a outra, porque conforme você for feliz, você vai manter. A tendência é que você vai querer ficar com a pessoa pra vida inteira, né? Pra vida inteira. Mas assim, justamente por essa questão, acho você vai ser muito mais tranquilo, cara, muito mais feliz e tem mais, assim. Todas as coisas que você não gosta no outro, se você saber não brigar, saber ter uma comunicação assertiva, tem coisa que você vai ser mais fácil, né? As pessoas, elas não mudam, elas não se tornam outras pessoas, mas as pessoas, elas conseguem ouvir o outro, entender o porquê que o outro tá incomodado. Sim. E tipo assim, se a Júlia me fala, Matheus, tô incomodado com alguma coisa, eu entendo que ela tá incomodada. Eu entendo que eu gosto da Júlia e que eu gosto de passar bons tempos com ela. Eu entendo que eu gosto de ficar junto com ela, que eu gosto de sair com ela, que eu sou muito feliz assistindo vídeos, filmes e séries com ela, e eu quero mais disso pra minha vida. Eu quero mais. Você quer mais. Todo mundo quer mais disso. A grande questão é, como é que eu faço pra ter mais disso? Bom, se eu quero ter mais disso, eu não posso estar brigando, porque se eu estiver brigando, eu não tô assistindo filme feliz, agarradinho e de conchinha, coberto, com o meu filme e minha série. Sim. Aí você fala, não, mas deixa pro dia seguinte. Só que assim, o grande problema é, às vezes você não enxerga, toda vez que você deixa isso pro dia seguinte, você tá alimentando um monstrinho. Você tá alimentando uma briga futura. Tá alimentando um problema de um tamanho que você não tem nem noção. Que a hora que der o problema mesmo, aí que vai acontecer. Porque você também, muitas vezes assim, da mesma maneira que você pode estar guardando pra si um problema pro dia seguinte, pra semana seguinte, pro mês seguinte, a outra pessoa também pode estar, né? E aí, o momento em que você estiver desgastado e você quiser descontar nela, você quiser colocar pra fora tudo que você tá sentindo há um tempão, pode ser o mesmo que ela também, enfim, que quiser desabafar. Sim. E aí as duas pessoas estando revoltadas, eu acho que não é uma boa receita. Eu acho que aí a coisa ela vai tomar grandes proporções muito negativas. E cara, se você, tipo assim, você pode estar até bem agora, você pode estar de boa. Não, a gente briga, mas a gente se entende de manhã e deixa quieto, tá tudo certo. Cara, você pensa em futuro com as pessoas, você pensa em se mudar um dia pra morar com ela, vocês se moram juntos, vocês pensam em daqui a 5 anos continuar morando junto, ter filho, se já tem filho, vocês pensam em, cara, ter neto, sei lá, viver uma vida, viajar com a outra pessoa. Cara, se você pensa nisso, é melhor você começar a pensar nesse tipo de coisa. Sim. Porque em algum momento que isso aí estourar, você vai perder toda essa história que você tá construindo. E falar pra você, se você já namora, você não vai querer começar tudo do zero de novo. Não. Porque ninguém quer começar do zero. Cara, assim, você gostaria de começar do zero? Nunca. Mesmo que fosse uma pessoa melhor, você gostaria de começar do zero? Precisa também, gente. Mas assim, melhor não. Cara, mesmo que fosse uma pessoa melhor, você não vai querer começar do zero, porque dá um trabalho até você ganhar a confiança da pessoa, vocês poderem sair, dar mão, conhecer a família, conhecer amigos, e tem que ver se vai estar tudo certo. Cara, se vai ser harmonioso, se você pode ser que não dê. Exato. Então assim, se você quer manter o que você tem que investir em ter uma comunicação boa, uma comunicação assertiva, e evitar brigar, né? Sim. E assim, você não brigar, como eu falei, se você não tá brigando, você pode estar pode estar deitado junto, você pode estar fazendo uma atividade junto, feliz, pode estar num parque. Vai abrir espaço para brincadeiras. Se vocês estão discutindo menos, vocês vão brincar mais. Sim. Vocês vão se divertir mais. Vocês vão ter momentos mais felizes. Vocês vão comemorar mais. Vocês vão querer ficar mais juntos também pra ver tudo isso. Se amar mais. Se amar mais. Isso vai abrir portas. E uma coisa que é muito legal também, que é você transmitir isso também para as outras pessoas.
né? Sim. Você transmitir toda essa felicidade que você sente no seu relacionamento para outras pessoas. Cara, isso é muito importante. E você sendo uma pessoa feliz, que transmite felicidade, com certeza você torna o mundo melhor, enfim, são só consequências boas. Né? Assim, não só pro mundo, mas como pra você mesmo. Sim. Assim, esse ponto que você abriu, Júlia, é muito legal, porque muitas vezes as pessoas não enxergam que as pequenas brigas do seu relacionamento, às vezes você discutiu hoje, aí amanhã de manhã você vai visitar os seus pais, ou o seu sogro, ou sua sogra. Cara, às vezes você tá de uma cara fechada de segunda de manhã, que você tava domingo com sua, né, ou domingo de manhã. Ressaca, sei cara, lá. é uma ressaca daquela briga. Não, da briga que você teve. Que você nem vê. E assim, isso passa uma impressão ruim pros seus pais ou seus amigos. Porque eles vão ver que você tava... Eles vão ver que você não tá 100%. Sim, não, as pessoas sentem, com certeza. Quem te conhece. Então, assim, as pessoas vão começar a se afastar mais de você, ou não vão gostar mais de você, e você vai transferir essa sua raiva interior, porque em algum lugar alguém tem que descontar. Cara, o mundo é um equilíbrio. O mundo é um monte de prato e tá equilibrado, e tipo assim, se você levanta um e dá um tapa lá pra cima, o outro cai. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, cara, se você tá brigando, pode ter certeza que se não é com seus amigos, é com a sua família que você tá descontando, é em algum lugar, na bebida, em alguma outra coisa, tá? Sim. Em alguma coisa que você não queria fazer. Então, assim, cara, se você quer... E muitas vezes isso é um ponto cego, não é nenhuma coisa que você sabe que acontece com você. Essa questão de você levar essa emoção negativa e transferir ela para outros lugares, né? Sim. E um outro problemaço, né, das brigas é o fato de existirem as pessoas acomodadas, né? Aquelas pessoas em que elas estão no relacionamento já há, sei lá, tantos anos, e elas falarem, pô, mas eu já brigo há tanto tempo com a minha mulher, com o meu marido, e eu acho que não é agora que vai mudar. E muito pelo contrário, né? A gente tem várias histórias de casais, às vezes, que ficaram, sei lá, 30 anos juntos, né? E conseguiram, se separaram, foram morar em outras casas e depois voltaram a ficar juntos e, às vezes volta, conseguiram superar esse problema. Sim, às vezes vai passa por terapia, às vezes alguma coisa, porque quando você para, às vezes tem filho vai para um lado, aí a pessoa começa a refletir mais. Enfim, cara, se tem um casal, sempre tem um caso pior que o seu, né? Sim, então, sempre, assim, cara, em todas as situações da vida, sempre. Se tem um casamento que pode já ter dado tudo errado e aquela pessoa voltou, velho, não é você que é a única pessoa que, não, mas eu conheço o nosso relacionamento. O problema é insolucionável. Que não dá pra resolver, ou tipo, não precisa. Cara, não. Sim. Se você não tá enxergando isso, você pode ter certeza que tem alguma coisa que você tá perdendo ou alguma coisa que você tá deixando de ganhar, né? Sim. Certo. Tem aquela história também, né, Julia, assim, de como é que... Por que você deveria não brigar, né? É a história do prego na tábua, né? A gente estava falando dela esses dias. Grande história do trem. Grande história. Você quer contar a história, Júlia? Pode contar. É uma boa história. História marcante. A história do prego na tábua é assim, ó. Uma vez a mãe chegou pro seu filho e falou, filho, pega esse martelo e bata ele nessa madeira, né? Segura ele. Não. Não era assim. Como é? Não, então conta. Conta que você tá sabendo melhor. Certo. Você já falou, certo. Bom, a história é o seguinte, é a história do prego na tábua. Tinha uma mãe, enfim, e o filho dela aprontava bastante, né? E ele, assim, pouco se importava com os sentimentos da mãe dele, enfim. E ele aprontava muito, aprontava na escola, aprontava na cidade, aprontava com os vizinhos, enfim. E todas as vezes que ele aprontava, a mãe tinha uma tábua e pegava o prego e martelava ali, né, o prego, com todas as vezes em que ele chateou a mãe, chateou ela, né? E uma vez o pai estava conversando com o filho e
E o pai tava falando sobre a questão dele ser responsável também com o sentimento da mãe, dele ter a noção de que ele estava, sabe, magoando alguém muito importante na vida dele. E ele entregou a tábua, né, pro menino, e o menino viu quantos momentos ele feriu o coração da mãe dele. E aí ele, enfim, percebeu que tinha sido inúmeras situações. Ele falou: filho, você tá vendo essa tábua? A cada vez que você magoou sua mãe, eu bati um prego aqui nessa tábua. E aí você pode olhar pra tábua agora e você vê que ela já nem parece mais uma tábua, né? De tantas coisas que você fez e que você acabou magoando ela, né? Então agora eu vou pedir pra você, a cada vez, você retirar agora os pregos como uma forma de todos esses momentos, mesmo você magoando a sua mãe, você foi perdoado por ela, né? Para você mostrar para ela que você tá tentando se redimir, né? Sim. Então, para cada coisa, cada prego que você tirar, é como um pedido de desculpa que você vai fazer para ela. Cada coisa que você se arrependeu, enfim, você tira o prego e, enfim, para você ver qual que é o real estado da tábua. E aí ele obedece o pai dele, e aí ele percebe no final que a tábua, depois que todos os pregos foram retirados, ela não parecia mais uma tábua, não parecia mais um pedaço de madeira, porque tinha vários buracos. O pai fala: tá vendo agora a tábua, filho? Mesmo você tendo tirado os pregos e tendo pedido perdão para sua mãe, a sua mãe perdoado, os pregos saíram, mas ainda assim ficaram os buracos de cada prego que você colocou. Ficaram as marcas, né, de cada momento ruim que ela sentiu por conta dessas situações tristes que ela viveu com você. Então, é uma coisa que vale você pensar também, porque todas as ações que você tiver sempre vai ter alguma marca na sua relação. Cada conflito, Exato. Cada palavra, cada atitude que você tiver que não for tomada que não for feita, né, com uma responsabilidade, ela vai marcar negativamente a sua relação e a pessoa que você supostamente gosta, que você supostamente ama. E aí é o seguinte, assim, claro, quanto mais tempo você vem acumulando essa briga ou essa discussão, alguma coisa que está em desacordo, cara, pior, porque mais prego vai ter nessa tábua. Só que assim, se essa madeira ainda estiver viva, se isso daqui for uma árvore ainda, e o seu relacionamento ele ainda é uma árvore. Enquanto ele não terminou, a árvore não está morta, não está cortada, essa árvore não caiu ainda. Então, e a árvore, não sei se vocês sabem, mas ela tem uma propriedade de regenerar, né? Se você vai lá e dá uma cortada, né, dependendo ali a celulose, né, eu não sou muito técnico para falar sobre isso, mas assim como a pele a gente se corta, né, esses dias eu me queimei aqui, eu acho que não vai dar para ver na câmera. Pequenos cortes, né, dá para regenerar às vezes. Cara, tá o buraco ainda, né, de eu ter me cortado, tá ainda o arranhão, a cicatriz, mas isso tá se curando e algum dia vai se fechar e você quase não vai ver mais isso, né? Então tem como, ainda é tempo. Então assim, sim, e a hora é agora, cara, porque assim, quanto mais tempo você demorar e deixar esse prego lá, mais enferrujado vai ficar, vai doer mais seco também. vai ficar, mais vai doer pra você tirar ele, mais seco vai estar a madeira, mais enferrujado vai estar o prego. Então assim, cara, quanto mais você demora, pior. Então a hora é agora pra você tentar resolver esse conflito, né? Ou esse desentendimento que vocês dois têm. Sim, com certeza. Né? A briga, ela começa às vezes antes da conversa em si, né? Antes mesmo de vocês começarem a debater e falar, já começa lá na cabeça, quando você está criando alguma impressão na sua mente, né? Então, quando você não gostou de uma situação, quando você não gostou ali de alguma característica, Atitude, né? de alguma atitude, a briga ela já começa quando você coloca na sua cabeça a informação da maneira errada. Então assim, cara, não gostei disso. Mas espera, por que eu não gostei? Primeira pergunta, por que eu não gostei? Será que eu não gostei e é muito? Será que é relevante? Será que eu deveria falar? Será que eu deveria falar? Não. Será que deveria... isso deveria me incomodar? Né? Então primeiro você trabalha isso interno. Tipo assim,
O quanto isso me afetou, isso me deixou triste. Isso daqui, a próxima vez que eu ver isso acontecer de novo, vai me afetar? Sim ou não? E com essas informações, na hora que você souber, cara, não, isso realmente vai me afetar. Aí sim, depois que você fez todo esse pensamento, você vai falar pra outra pessoa, não gostei disso, não gostei daquilo. Não é você ver a pessoa derrubando alguma coisa, ou fazendo, tipo, amor, você colocou esse copo no lugar errado. E aí você fazer o escarcéu por conta disso. E você fazer o escarcéu, você já chegar com a faca, cutucando com a faca. Aí não. Você primeiro precisa pensar, cara, é relevante? Isso me incomodou? Será que a outra pessoa tem que mudar ou será que isso realmente me feriu? E geralmente isso vai te ferir. Geralmente, quando isso vai levar para uma briga, realmente é algo que você se importa. Aí é uma questão de você saber comunicar da maneira certa. E saber comunicar, né? Não é deixar falar, jogar pro outro, falar com 4 palavras e esperar que ele vai entender. Sim. Você tem que falar o que você não gostou e por quê. Né? Como aquilo te interferiu. Como né? soou pra você. Né? Exato. E isso também é muito sério porque vai criando uma impressão no seu próprio subconsciente, né? Você, quando chora ou quando você fica com raiva do outro e você acaba, escondendo todas essas emoções, o seu corpo, ele sente, as palavras elas vão agir, né, em você e essa emoção toda ao longo de anos pode gerar um trauma, né? E o contrário também é verdade, né? Se você não tiver briga, saber comunicar, lá da 10ª vez que você estiver falando, amor, isso te incomodou, amor, isso, você não gostou de tal coisa, o que a gente pode fazer? Cara, lá pra 10ª vez, pra 20ª, pra 100ª, isso acontece muito. A Júlia fala pra mim, cara, eu amo muito você porque toda vez que a gente vai discutir alguma coisa, você se importa, você se pergunta. E a mesma coisa eu com ela. Toda vez que eu não gosto de alguma coisa, ela fala, não, tudo bem, mas me explica melhor, né? Assim, geralmente ela me deixa falar bastante. Não, mas por quê? Me diz. E eu consigo desabafar, eu consigo colocar o motivo. E ela ouve. E além de ela ouvir, ela entende. E se ela vê que faz sentido, né, tem coisa que ela acha que também que eu falo, e que às vezes eu falo com emoção e que não faz sentido. E aí ela também fala, mas será que isso realmente é emoção ou é lógica, né? Será que... Não com essas palavras, né? Sim. E quando ela vê que realmente é uma coisa que ela entendeu, ela compreendeu e faz sentido, tem um monte de coisa que ela muda e assim, às vezes da próxima vez, tipo assim, eu nem preciso pedir 1, 2 vezes e isso é maravilhoso. Sim. E no longo prazo a gente elogia isso um no outro e vai gerando o inverso de um trauma, né? Vai gerando uma contemplação, uma maravilha, uma conexão. Né? Uma conexão. Um amor muito maior. Maravilhosa, né? Um amor muito maior. Sim. Então é isso, as pessoas às vezes querem tem essa alternativa de deixar pra depois, mas, cara, não é bom você deixar pra depois. Sim. Né, o processo que você deveria fazer cara, eu não gostei de algo. Você não gostou? Beleza. Vamos resolver? Vamos. E assim, já tem que ter sido conversado. Sim. E assim, antes de você falar, vamos resolver, não adianta você chegar pra uma pessoa que vocês estão no conflito relacionamento entre vocês, você chegar e falar pra pessoa do nada. Não, cara, eu assisti um vídeo, vamos fazer assim, vamos resolver? A pessoa vai falar, não, vai te lascar, entendeu? Você tem que conversar antes com a pessoa sobre a importância disso. Exato. Né? De repente pega esse vídeo e compartilha com ela, com ele, e tenta pouco a pouco, quando você não estiver brigando, fora da briga. Num dia normal. Exato. Amor, eu tava vendo que tem um negócio que é muito legal e, cara, eu acho que vai ajudar eu e você. Tipo, juro, eu acho que a gente consegue ser mais harmonioso, mais feliz. A gente vai ter uma conexão maior e eu vejo que a gente pode ser mais feliz lá na frente quando a gente tiver filhos, quando a gente estiver viajando. Cara, se você falar isso pra um namorado, uma namorada, quem é o namorado que vai recusar e virar pra você e não vai falar? Pô, claro, por favor, amor, me conta.
Não, Coisa de maluco, isso aí. Coisa de maluco, isso daí é hater. Não é namorado, é hater. É maluco. É maluco. Aí é louco. Se você souber colocar da forma certa, né? Você vender essa ideia, mas fora da briga. E explicando a importância disso. Para quando chegar no momento, você saber jogar a pergunta certa, tipo, beleza, amor, mas você não precisa falar com as palavras certas. Qual que é a solução? Ou como que a gente pode resolver? Pode falar, não, legal, como você se sente? Tá, mas o que a gente pode fazer? Vamos lá, o que você sugere? O que é vamos fazer o seguinte? Ou você já pode ir mais direto também. Vamos fazer o seguinte, então, eu não coloco esse copo nem aqui e nem ali, a gente coloca aqui no meio. Entendeu? Não, essa cadeira, cara, eu não gostei aqui, mas eu queria ali, mas se eu colocar ali, você também não queria ali. Beleza, então vamos comprar uma nova cadeira? Ou tipo, não, vamos vamos colocar em outro lugar que não seja nem aqui, nem ali. Sim. Ou entender, né? Às vezes o negócio da briga também é tipo assim, cara, será que você tem que também fazer essa análise. Será que eu realmente quero que essa cadeira tá aqui? Tanto quanto ela quer que a cadeira esteja lá? Porque se ela quer mais que a cadeira esteja lá do que eu quero que tá aqui, vamos fazer assim, então dessa vez a gente coloca a cadeira lá. Aí na próxima briga, se tiver uma coisa que, não, o notebook eu quero que fique aqui e não ali. Aí a Júlia fala, não, eu quero ali. Eu falo, tá, beleza, então... Mas eu realmente quero que ele fique aqui por causa disso, daquilo. Porque às vezes também tem muito aquela questão de... medir, né? Tem muitos casais também que... Muitas pessoas, assim, às vezes que namoram, em que elas acabam entrando numa briga, às vezes não é nem por um motivo importante, mas é por um motivo, assim, que ela sabe que, sei lá, com os argumentos dela, com as opiniões dela, ela pode ganhar a briga. Tem gente que é orgulhosa desse ponto, né, de achar que vai ganhar uma briga. E se você tem esse tipo de pensamento também, é muito prejudicial, né, porque é que nem a gente falou no meio do vídeo, você tem que ter a mentalidade de sempre tentar solucionar o problema. E esse problema não é para te ajudar isoladamente ou ajudar o seu parceiro, enfim, é para ajudar o casal, né? Nenhum de vocês vai vencer. É o casal que vence quando vocês procuram uma solução nova pro problema. E é o casal que perde. Cara, não tem quem vence uma briga ou quem não vence. Não tem quem tá certo e quem tá errado. Exato. Se vocês estão numa briga, os dois estão errados e os dois perderam. Cara, você perdeu. Você brigou, você perdeu. Sim. Por quê? Por que você perdeu? Porque você perdeu a confiança dela. Você deixou uma impressão negativa nela ou nele. E assim, cara, não é sobre quem ganha ou quem perde. Uma briga, quando acontece uma briga, os dois perdem. Bom, Matheus, e a gente já falou o que é uma briga, o que não é uma briga, né? E o porquê é importante você se interessar em solucionar, né, esses tipos de conflitos. Mas eu quero entender como que você aprendeu a resolver, né, assim, problemas, né? Quando você aprendeu? Então, Ju, eu comecei a descobrir como é que você resolve um conflito. Na verdade, na época que eu estava saindo meu primeiro emprego, eu trabalhei numa escola de idiomas, né? Eu fui professor e tudo mais. E já naquela época eu acho que eu tratava com públicos diferentes e a gente já era um pouco treinado assim a saber lidar com a pessoa que... Cara, a pessoa às vezes ela é um aluno e ele está travado e ele fica com raiva, tipo, cara, não sai do lugar, tal. Então a gente já tinha alguns indícios assim de como é que você ajudava a outra pessoa, ajudava o aluno. E começava a ter essa questão de empatia, de rapport, que é você se colocar em conexão com a outra pessoa, em como ela fala, falar de uma maneira parecida, né? Você vê, a gente está agora numa conversa e você está aí com uma postura, você está olhando no meu olho, a gente está mais ou menos na mesma altura, sentado, de uma maneira parecida. E conforme eu falo e conforme eu vou conversando com você, você está com a perna cruzada e agora eu estou conversando com você, eu estou com a perna cruzada e a gente está um olhando para o outro. Então assim, você presta mais atenção quando a gente começa a entrar nessa conexão. Sim. Então a gente aprendeu alguns tipos de coisas dessa forma, para você poder se comunicar melhor. Mas eu fui mesmo aprender a resolver conflitos quando eu saí dessa empresa, deixei de ser professor, porque me apareceu uma oportunidade muito bacana de trabalhar numa empresa, né? Era uma empresa multinacional, né? Mais pra frente ela foi se separar, mas eu fui chamado, indicado para uma vaga de estágio. E aí eu fui fazer um estágio muito legal. Eu, né, primeiramente,
entrei assim, nossa, uma empresa muito grande, multinacional, tinha muita gente. Então assim, tudo que estava ali eu queria aprender, eu queria, cara, nossa, putz, eu achava fantástico as coisas ali, né? E aí juntou isso com o fato de que eu tive um chefe muito bacana. Tive um chefe que era assim, já velhão, um cara muito experiente, trabalhou muitos anos na área, né? Trabalhei com tecnologia, e aí eu descobri que muitas coisas numa corporação, numa empresa, tem muito conflito na empresa, cara, porque tem gente que tem interesse em resolver isso, resolver aquilo, colocar o interesse, alinhar o interesse da empresa com o interesse pessoal, não tem problema, sabe? Mas vamos criar muitas situações de conflito numa empresa, de tipo, onde acaba o meu trabalho, onde começa o seu, onde que o meu trabalho depende do seu, todas essas questões, a empresa é um corpo vivo, e como tem muitas relações lá dentro, tem muitos conflitos também, mesmo que sejam pequenos. Eu fui atrás de querer aprender muito essa questão de como você resolve conflitos. Porque a partir do momento que você começa a ter mais uma cabeça de solução e aprender a resolver conflitos, você começa a ver que você começa a ganhar uma produtividade enorme, as coisas começam a dar certo. E eu acho que pouco a pouco, nesse caminho, que eu comecei a ver que fazia diferença, cara, essa questão de resolução de conflito, de comunicação clara, concisa, comunicação com assertividade, você falar exatamente. Cara, hoje em dia eu trabalho e às vezes você fala com um diretor, com o que seja, ou que seja até com um analista, um estagiário, seja com o presidente da empresa. Cara, qualquer uma dessas pessoas, eu aprendi hoje em dia que se você vai falar de um assunto que o cara não sabe, você fala da mesma forma para o presidente da empresa como para o analista, que se ele não é da sua área, e principalmente se ele não é da sua área, você tem que se colocar na cabeça do cara. Peraí, ele é um cara de TI? Não é. Então eu tenho que explicar para ele de um jeito que ele entenda, com termos fáceis, sem ser técnico, evitando usar termo em inglês, objetivo, sendo objetivo e explicando, cara, como se fosse falar para uma criança de 5 anos. Do mesmo jeito que você explica para uma criança de 5 anos, você explica para o analista e você explica para o presidente da empresa. E cara, se você não fizer isso, você vai ver que vai gerar uma quantidade imensa de desentendimentos e que lá na frente vão virar conflitos. Começou a cair a ficha nisso em mim. E eu comecei a sentir, a ouvir dicas, mentoria também, tem toda uma questão, mas assim, e mesmo na vivência, da minha percepção das pessoas à volta, de como as coisas funcionavam e querendo aprender, me desenvolver e ser melhor, eu vi que, cara, os melhores líderes, eles explicavam os projetos e as coisas pra mim como se eu fosse uma criança de 5 anos. E eu não via nada de errado com isso, pelo contrário, eu adorava. Eu achava isso muito legal, porque tinha muita coisa que mesmo, eu tenho uma noção desse assunto, só que ele vinha me explicando, assim, do zero, do absoluto zero, de maneira bem simples, assim, beabá mesmo. Eu via que as pessoas que faziam isso, cara, geralmente eram as pessoas que mais performavam. E que mais ganhavam na empresa, né? Seja dinheiro, seja promoção, seja um monte de coisa, reconhecimento. Cara, as pessoas eram mais reconhecidas, valorizadas, felizes. As pessoas eram mais felizes, né, na empresa. Então eu comecei a entender essa questão de resolução de conflito. Bem interessante. E eu queria fazer a mesma pergunta para você, Júlia. Qual foi o momento que caiu a ficha para você que... Ai, não. Que vale a pena resolver conflito, e como é que você começou a ver que é legal, que vale a pena, e como você resolve? Como você resolve isso hoje? Eu falo muito que acho que uma das viradas assim, de chave que eu tive foi assumir o compromisso na igreja, né? Durante 3 anos eu fui catequista, e lá você tem que se relacionar com pessoas mais velhas, você tem que conversar com o padre, você tem que conversar, enfim, com supervisores, assim, pessoas mais experientes que você, e você tem que saber se colocar num lugar de humildade, né? E você pegar e enxergar que as pessoas, elas têm coisas a te ensinar. E essa questão da empatia, né? A gente fala muito disso. Empatia, exato. E essa coisa que o Matheus falou, né, de você escutar um líder, né, as pessoas que mais performam,
falando de uma maneira simples, é muito verdade, né? Nesse período que eu fiquei de frente, né, da catequese, eu fui muito ensinada e eu tive também que assumir muito essa postura de falar com simplicidade, porque você fala com crianças, você fala com, enfim, crianças, sei lá, de 5 anos. Então, enfim, você tem que assumir uma postura, assim, de que nem todo mundo pensa como você e você tem que se colocar no outro pra você, enfim, fazer com que ele entenda, né, a mensagem que deve ser passada. E aí, Júlia, o que as pessoas... eu vou falar a minha opinião e aí depois você comenta o que você acha. Certo. Né? Como é que as pessoas acabam levando um impasse para se tornar uma briga, né? Sim. Eu acho que assim, o grande princípio da pessoa que leva um impasse para se tornar uma briga ela acaba pensando em si própria. E vou falar para vocês que tem uma frase, que é uma frase que, né, eu não sei dizer exatamente de quem que é, mas enfim, tem vários aí pensadores modernos que já devem ter citado elas. Inclusive, acho que tem um cantor que fala isso, mas eu não vou me arriscar a falar não, tá? Mas assim, tem uma frase que fala: se o desonesto soubesse a vantagem dele ser honesto, ele seria honesto só por desonestidade, né? E a mesma coisa se aplica para a pessoa que pensa em si própria na hora da briga, que é tipo assim, se você soubesse o quanto você está perdendo por pensar só em si, você pensaria nos dois só para ganhar vantagem em si mesmo, entendeu? Sim. E eu levo muito esse princípio para mim, porque eu compreendi, eu entendo que quando eu sou desonesto e na desonestidade de entender que eu pensar nos dois vai ajudar a mim próprio, é que eu entendo que, tipo assim, cara, eu vou parar de pensar no que eu acho ou no que eu penso que a Júlia deveria fazer, né, se ela deveria sair pra tal lugar, se ela deveria fazer academia, e começo a pensar, cara, o que isso é bom pra nós dois, né? Porque quando eu começo a pensar no conjunto, a gente vai discutir menos, a gente vai buscar uma solução, e isso vai ser melhor pra mim próprio. A hora que cair a ficha, cara, que quando eu começar a tomar decisões em nome do casal, e não em nome de mim, para tudo, para dinheiro, para conflitos, para, cara, o que quer que seja. Vocês vão pedir uma comida, o que vocês vão escolher. Cara, você vai entender que você vai querer pensar, você vai querer tirar vantagem pensando em nome do conjunto, né? Sim. O que você acha sobre isso, Ju? Não, concordo. É uma frase que faz sentido mesmo. Não sei quem é o autor, enfim, mas merece palmas. Faz muito sentido mesmo. E outro fator também que leva as pessoas a gerarem, né, as brigas, né, na relação é elas acharem, né, que a sociedade ela vai influenciar na forma como você deve ou não agir, ou como, enfim, como você deve reagir. Muitas vezes o grande problema é assim, tem muita gente que pensa, não, mas pô, minha namorada não vai sair com as amigas no rolê, ou não vai sair com um amigo, porque, o que as pessoas vão pensar, né? Tem isso também, a sociedade às vezes, a pressão social influencia. Sim. E você deveria tirar sempre, não só a questão emocional, isso, com certeza, mas filtrar não só a questão emocional, mas o que você pensa versus o que, não importa o que o mundo pensa. O mundo não está vivendo seu namoro. Eles não vão ganhar nem os ônus e nem pagar eles não vão nem pagar os ônus e nem ganhar os bônus do seu relacionamento. Sim. O que as outras pessoas estão falando. Então não importa o que sua amiga, o que sua mãe, o que as outras pessoas vão comentar ou vão falar sobre qual é o acordo de vocês, qual que é o que vocês querem. O mais importante é vocês terem um acordo, né? Exato. Eu acho que o grande ponto de resolver uma briga, então qual que é o grande ponto? Vai lá. É vocês estabelecerem um acordo, né? Ao longo desses 3 anos, eu e o Matheus, a gente
já conversou sobre muita coisa e eu tenho fé que vai conversar sobre milhares mesmo ainda. Quando tava brigando, quando teve desacordo, e mesmo quando não tava. Exato. Quando não tava acontecendo nada, Quando tipo, tava tudo cara, bem. pensei num negócio. Numa situação, como que a gente vai proceder, como que a gente vai reagir em determinada coisa. Quando chegar isso aí, o que eu vou fazer? Porque, cara, se você chegar e falar, cara, eu quero dar a volta ao mundo. Pô, não adianta você chegar e falar, não, eu vou dar a volta ao mundo. E começar a sair caminhando. Você não sai. E a hora que chegar no rio, você vai nadar? Você vai ter um barco? Você vai... Não, e na hora que você vai pegar um carro, você vai pegar um avião, a hora que aparecer uma montanha na sua frente, você fala, não, eu vou atravessar o mundo em linha reta. Cara, e a hora que aparecer se o Monte Everest estiver no meio do seu caminho, você vai morrer de gelo lá em cima? Não, você tem que pensar. E tem que pensar antes, você não tem que pensar. Sempre, porque a hora que você estiver no Everest, cara, na frente do Everest, eu nunca fui pra lá. Mas eu não imagino que tem casaco de frio vendendo, que tem água, que tem. Entendeu? Eu acho que você vai chegar lá, vai ter uma montanha e, tipo, se você chegou com as suas coisas, chegou. Se você não chegou, você vai se lascar ali, entendeu? Então, assim, cara, você tem que discutir o que você pensa de um assunto antes dele se tornar uma briga. Até. Né? E isso não é sofrer por antecipação, não é você querer ser ansioso, enfim. Mas é você realmente pontos principais, né? Entender que é uma forma de você evitar muito conflito. Evitar um desgaste. E aquela coisa, né? O combinado não sai caro, né, Ju? Exato. Não tem um lema mais correto. Então vocês precisam criar acordos. Então, na hora que chegar uma discussão, você tem que criar um acordo. Tipo assim, beleza, eu não gostei disso, eu não concordo. O que a gente vai fazer? E na hora de levantar essa cabeça de solução qual que vai ser o nosso acordo? O que a gente vai fazer hoje e o que a gente vai fazer nas próximas vezes? Tipo assim, não concordo. De repente hoje a gente faz um 3/4 e amanhã a gente faz meio a meio. Tipo assim, de uma decisão, sabe? Ou tipo assim, não, durante esses meses a gente vai fazer dessa forma e o acordo pode mudar, o acordo não é pra sempre. Não é pra sempre. Sempre pode ter alguma coisa que vai influenciar na mudança, enfim, mas o importante é vocês terem alguma coisa como base. Ter um acordo, né? Porque assim, não importa se você vai mudar de casa, você vai... Cara, mas eu nem sei se eu vou estar na faculdade daqui a um tempo, eu nem sei se eu vou estar trabalhando. Cara, ninguém sabe do que você vai estar daqui a certo tempo, mas assim... Qual que é o acordo que, se isso acontecer amanhã, qual que é o acordo, o que vocês fazem amanhã? Por exemplo, tem grandes brigas ou desacordos que podem acontecer, grandes conflitos. A pessoa às vezes recebe uma promoção de trabalho ou passa numa faculdade e vai ter que mudar de cidade. Cara, você não vai deixar para discutir isso na hora quando você passou no vestibular ou quando você ganhou a sua promoção. Exato. Cara, você tem que falar antes. Tipo assim, você quer fazer um intercâmbio na sua vida? Beleza. Mas você sabe qual é o impacto disso no seu relacionamento? Sim ou não? Mede. Se acontecer, conversa com outro. O que vocês vão fazer? Vocês vão viajar? Cara, te adianto, em alguns casos desses, assim, para ser sincero, não recomendo você, se for mudar de país, de cidade, para você, tipo, não, vou passar 1 ano, 2 anos, né? Isso aí geralmente não funciona, mas assim, você tem que ter um combinado. Nem que seja tipo assim, o combinado beleza, eu vou ficar 3 meses aqui, 3 meses lá com você. Ou tipo, vou passar um mês aqui, 1 mês lá, uma semana aqui, uma semana lá. Ou tipo assim, não, vamos morar junto. Ou tipo assim, não, cara, esquece, eu acho que vale mais a pena o nosso relacionamento. E se você passar em um lugar que seja mais próximo, vamos nessa outra opção. E vamos analisar se a outra opção é boa, se é realmente o que os dois querem. Uhum. Mas discutir isso com verdade, a gente fez muito disso. Muito. E ajudou bastante. E eu acho que assim, o grande ponto de não ter briga, o grande lance é a empatia, né, Ju? Sim. O que você fala sobre... Não, é uma coisa assim que você pode... tá aprendendo com esse vídeo, você pode ter já escutado essa palavra em muitas situações na internet, porque ela já se tornou um clichê, mas se ela é clichê, ela é por um motivo, e você deve tentar ser empático constantemente, em todos os dias, dentro do seu relacionamento com qualquer tipo de pessoa, porque isso evita que você fique cego sobre as necessidades do outro, sobre as coisas que chateiam o outro. Enfim, é extremamente crucial você adotar esse tipo de atitude para a sua vida.
E assim, essa questão da empatia, eu acho que é o ponto fundamental, cara. Você tentar se colocar no lugar do outro. E você também saber do seu lado o que é negociável pra você e o que não é negociável. Tipo assim, beleza, eu tô tentando entender o outro, mas eu já pensei comigo mesmo também o que eu estou disposto a ceder no meu relacionamento e o que eu não tô. Porque tem coisa que eu não tô. E eu sei, eu tenho claro disso. Então, você tem que saber quais são os inegociáveis do seu relacionamento, né? Eu tenho muito claro pra mim que, por exemplo, pra mim é inegociável com a Júlia morar longe um do outro. Por exemplo, ou fazer um intercâmbio, ou, cara, passar um ano longe. Cara, pra mim é inegociável. Se ela virar pra mim e falar, Matheus, vou passar 1 ano e meio, 2 anos fora do país, porque me apareceu uma oportunidade, eu vou falar, amém. Deus te abençoe. Porque eu sei que, cara, eu já refleti isso na minha cabeça, eu sei que assim, vai dar... Eu vou quebrar, eu não consigo. E não é uma coisa que eu consigo negociar isso, não é uma coisa que eu tô disposto a falar. Eu sei que eu vou ficar péssimo, ruim. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contato físico, de ter tempo junto. Às vezes eu não consigo passar uma semana ficando longe. E isso não é assim, nossa, mas cara, você tem casais e casais. Eu não gosto de passar uma semana longe. Eu me sinto mal, eu me sinto que eu gasto muita minha energia na semana. Cara, eu trabalho para caramba, eu, me esforço. Chega no fim de semana, eu quero muito ter, assim, um carinho, um aconchego, um amor, um abraço. E poder estar junto, poder estar... Sim. Eu sinto que isso me recarrega. E eu sei que isso não é negociável pra mim. Assim como a Júlia sabe quais são as coisas que não são negociáveis pra ela. Sim. E quando você conversar sobre isso, você deixar claro pro outro, olha, eu pensei e eu acho que isso não é uma coisa negociável pra mim. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Então sempre assim, sempre porquê, sempre lembra do porquê, sempre expõe um motivo. Sim. Por que que eu penso assim? Por que que eu não gosto disso? Por que que eu acho que tem que mudar? Cara, responda essas perguntas, os porquês. Quando você começar a responder os porquês, de por que você sente algo, por que você quer que mude, as discussões do seu relacionamento vão mudar. Sim, com certeza. E eu acho que uma coisa também importante de falar disso, você tratar dos seus inegociáveis com a outra pessoa, é você saber em qual estágio você vai tratar. Porque tem muita gente que às vezes acaba entrando num namoro, ou até casando, o que eu acho mais sério ainda, sabendo, por exemplo, que a outra pessoa não queria ter filho. E uma quer. Isso é um inegociável muito grande, porque é uma responsabilidade, filho é uma responsabilidade. Então, assim, se você quer... É uma mudança na sua vida completa. É uma mudança na sua vida que você não pode abandonar. Então, assim, se você quer entrar numa relação... não ache que, eu estou conversando com ele há, não sei, 4 semanas e até agora ele não sabe que é inegociável pra mim tal ponto. Cara, fala. Mas eu não tô namorando com ele. Mas fala, porque você pode evitar de perder tempo da sua vida e da outra pessoa, sabe, se você não tiver comunicado isso antes. Talvez a pessoa ela não tenha o mesmo interesse que você e vocês estão alimentando uma coisa falsa, né? Então, assim, é extremamente importante vocês já conversarem também sobre essa questão dos inegociáveis, assim, desde muito cedo da relação. E vão ter, assim, 2 maneiras de você descobrir o que é negociável pra você, né? Seja você refletindo, né, se analisando, fazendo essas perguntas, cara, o que são coisas que se eu entrar num relacionamento, faz uma lista, cara, faz uma lista e vai riscando, tipo assim, cara, não, isso aqui não é igual lista de metas, de prioridade, você tem que colocar 10 coisas, cara, coloca assim, 50 coisas que você gostaria, pega uma folha e coloca aí 50 coisas que você gostaria de ter, que a outra pessoa tivesse. Agora coloca uma outra lista, 50 coisas que você não gostaria de mudar, porque se a pessoa falar, cara, eu gostaria que você, a Júlia chegasse e falasse, Matheus, amor, quero que você assista Barbie comigo. Cara, beleza, isso é uma coisa que eu quero? Não. Mas pra mim é negociável? Cara, se ela virar pra mim e falar, não, eu quero ver o desenho da Barbie. Eu falar, beleza. Né? Não é uma coisa, não é tipo assim, nossa, eu tô afim, mas tipo, cara, totalmente negociável. Mas vai lançar um filme. Não, tranquilo. A gente vai no cinema, vamos ver. A gente vai. Entendeu? É isso. Vai lançar um filme mesmo ou é meme? Não, vai lançar. Legal. Não, então vamos ver. Vamos ver. Se você quiser que eu vou junto, eu vou junto. E seu namorado?
E assim, agora, dessas 50 listas de coisas que você não gostaria de mudar, quando você entrasse no relacionamento, risca. E quando tiver sobrando 10, você fala, cara, quais dessas aqui eu realmente... Se a pessoa falar, muda, eu vou falar, termino. Entendeu? Termino, Direto. ponto final. Assim, tipo assim, você nem precisa pensar tanto. Tipo assim, você até pode pensar um pouco, mas se você falar, cara, não ia dar certo, anota isso. Se você fizer uma lista, você vai entender, né? E outro, assim, se você é uma pessoa que você realmente quer entrar preparado para um relacionamento, se eu fosse você, eu faria essa lista. Porque o outro jeito de descobrir o que é negociável para você não é muito legal. Que é você vivendo uma experiência e tendo uma experiência e descobrindo que não deu certo depois do relacionamento, que você queria aquilo, queria muito, a pessoa não queria, e que vocês terminaram, e depois você até não sabe por que terminou. Ah, não sei, cara, por que vocês terminaram? Puta, às vezes você termina um relacionamento e você nem sabe falar por que você terminou. Sim. Nossa, é tanto fator, não sei o que, mas se você fizer uma lista e riscar, você vai ver que vai sobrar uma, ou duas, ou três. Você vai falar, cara, foi por causa disso, por causa desse motivo. Todos os outros tivessem acontecendo, beleza. Tipo assim, um monte de coisa pode acontecer entre eu e a Júlia. Mas se ela viajar e falar, eu vou morar em outro estado, em outro país, e vamos passar mais de um ano longe, sei lá, cara, acabou. E eu sei que isso não é uma coisa negociável. Isso vai me adiantar tempo. E também vai fazer ela refletir sobre e pensar, cara, beleza, se isso não é inegociável para ele, então beleza, eu negocio, eu concordo, ou não negocio, cara, acabou aqui. E quanto antes você conversar sobre isso, melhor. Sim. Se você nunca conversar sobre isso, não, mas deixa pra lá, uma hora pode acontecer, né? Uma hora esse inegociável pode vir. Pode. E dar um pontapé em vocês dois. Né? Sim. Então, Ju, o que refletindo aí, fazendo um sumário aí, cara, qual que é o roteiro? Faz pra mim um resumo do que a gente falou até agora. Qual que é o caminho para você evitar brigas? Comunicação assertiva, né? Uma comunicação não negativa, em que você não grita com a pessoa, você não xinga a pessoa, você simplesmente expõe os seus pontos e em segundo lugar, você escuta também, né, as opiniões dela. Isso daí também é bastante importante. Outras coisas que eu e o Matheus, a gente acredita que é muito importante, que a gente sempre faz antes da gente sentar e conversar, né, sobre algo, sei lá, que chateou a gente, enfim, a gente sempre busca elogiar algum esforço que a outra pessoa teve de tentar agradar, de tentar ajudar você, enfim, eu acho que isso é importante, você se mostrar grato também, não só uma pessoa crítica, uma pessoa que julga, porque isso também acaba desgastando, né, uma relação, né, você estar ao lado de alguém que só te critica, que não vê os seus esforços de manter aquilo saudável, é extremamente ruim e desgastante. Então, voltando para a pergunta, qual que é o caminho que você acredita, assim, os passos para a pessoa? Então, assim, você dá um feedback positivo e negativo para a pessoa, tipo assim, cara, não gostei de tal coisa, olha, mas você faz isso muito bem, mas, Júlia, putz, tem um negócio que eu acho muito legal quando, toda vez que eu peço para você que eu preciso, que eu tô com dor, sei lá, nas costas, eu preciso que você faça uma massagem. Toda vez que eu tô com uma sede e eu peço, amor, você poderia pegar uma água, você sempre, sabe, tá ali pra serviço. Acho muito legal. Mas olha, tem uma outra coisa, entendeu? Então, que eu gostaria que não me agrada, que seria legal, poderia mudar. Então, esse feedback positivo e negativo é legal. A questão da empatia, você se colocar no lugar do outro. Você tem uma comunicação assertiva, cara, ter uma comunicação assertiva é uma questão assim, você tem que ser objetivo, você tem que falar, você não tem que ter medo de dizer. Fazer você tem rodeio, se você ficar fazendo rodeio, cara, provavelmente você vai falar um monte de coisa que você não quer falar. Então assim, chega na pessoa e fala, olha, posso falar de uma coisa que eu não gostei e que a gente poderia mudar? Eu acho que a gente poderia mudar. E nessa questão do seu objetivo, eu digo mais, se você falar com confiança, você tem que confiar que isso é uma coisa que vai... Você pode ter certeza. Eu posso dizer com você para você com certeza. Isso vai mudar a sua relação. Muda. Agora, se você tiver confiança disso, falta você chegar na pessoa e comunicar isso com confiança. As pessoas não escutam o que
a gente fala. As pessoas escutam muitas vezes como a gente fala. Sim. Então, se você chegar falando rodeio, fazendo para explicar uma coisa que você não gostou, você tá chegando com inseguranças. E a outra pessoa ela não vai aceitar isso. Não vai absorver bem a informação. Porque ela tá vendo que você tá inseguro do que você tá falando. Logo, se você não acredita no que você tá dizendo, ela não vai acreditar. Isso é instinto. Instintivamente, ela não vai te ouvir. E aí, se você já tá brigando com essa outra pessoa, com seu namorado, sua namorada, com algum ficante, o crush, ou com seu marido ou sua mulher, como é que você reverte isso? Cara, a primeira coisa é, se isso está num nível já que tem muito prego na tábua, a primeira coisa é você se acalmar. Então se acalma, fica tranquilo, escuta palavras de afirmação para outra pessoa. Ok, te entendo. Você não precisa concordar com ela, mas pode falar, te entendo, ok, tudo bem, tá tudo bem se você se sentir assim, pode falar, ok, tô ouvindo. E se abrir com o coração, deixar a pessoa falar. Porque você se mostrando calmo, da mesma forma que as pessoas escutam como você fala e não o que você fala, a pessoa também vai escutar muito mais, não as palavras que você está falando, mas a maneira que você está calmo. Sim. E você ficando calmo, você vai induzir outra pessoa aos poucos a ficar calma. Aí a pessoa ficou calma, aí você vai lá e cabeça de solução. Como é que a gente pode... O que você sugere, amor? O que a gente poderia fazer diferente que ia agradar os dois e que ia ajudar ao casal, né? Próximo passo, cabeça focada na resolução do casal, do problema para o casal. E não como é que eu melhoro isso para mim e para você. Sim. Não, como é que a gente melhora isso para os dois? Como casal, exato. Como é que o nosso relacionamento pode melhorar? O que a gente precisa mexer para que o nosso relacionamento melhore nesse ponto? Sempre foca no relacionamento, não na pessoa, não em você. Não foca em acalmar a pessoa, foca no relacionamento. Joga em cima do relacionamento. Cara, você jogar em cima do relacionamento, a mesma coisa que você pegar uma coisa e escrever no papel. Você tira da sua cabeça, joga no papel, a prioridade some. Todo o peso sai das suas costas e como é que a gente melhora o relacionamento? Não como é que você para de... Não é como é que você para de se estressar, mas você jogar uma dessa. Sim, aí... Né? E é isso. Quando você não brigar, não tem problema. Quando você não brigar, vocês vão ser mais felizes, mais alegres um com o outro. Vão poder sair mais, viajar mais, passear, se divertirem. E vão ter mais momentos amorosos. E vão conseguir levar isso para a família, relacionamento, outros relacionamentos e amigos de vocês. Esse bom convívio de não brigar e saber discutir, que todo casal discute, todo casal tem. Né? Normal, é saudável, enfim, faz parte. Beleza? Mais alguma coisa, Ju, que você gostaria de acrescentar no tópico? Então é isso, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aí um like. Encaminhar, né, pro seu namorado, pra sua namorada. Se você quiser, eu recomendo para você que você faça isso. Chama ela para assistir algum momento, pega 10 minutos aí, eu mando o link lá no minuto 40 e qualquer coisa, falando, pô, muito legal isso aqui que eu vi, a gente podia aplicar isso aqui, podia usar, né? Sim. E é isso, a gente vê vocês na próxima. Tchau, Até tchau. mais. Te amo. Te amo.